Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. E hoje vou dividir em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos fazer uma revisão, agora que entramos no ciclo 3, ou seja, estamos fechando nesse ciclo 3 o conteúdo da nossa avaliação de 40 pontos, que se aproxima. Então, como já é padrão, vocês vão estudar os conteúdos dos ciclos 1, 2 e 3 apenas, focando nas diferenças de educação musical, as particularidades e as características. Então, por exemplo, educação no campo, educação quilombola, educação indígena, né? A gente não vai decorar essas coisas, a gente conhece um pouco da questão da educação musical e aí vocês vão perceber mais ou menos as similaridades e as diferenças, né? Em se tratando de atividade prática, a gente viu também na atividade do ciclo 2, algumas referências que nós podemos usar, como no caso da Fonterrada, do Schaeffer, da Zagonel, que nós vamos falar aqui também nessa revisão. E aí, a gente vai focar muito nesse sentido. Vamos às dicas? No ciclo 1, a gente vai falar um pouquinho das datas principais que foram mencionadas aí. A gente não precisa necessariamente decorar, mas conhecer um pouquinho dessa questão das leis. Então, por exemplo, a 4024/61, a gente teve a possibilidade de ensino-aprendizagem em arte no currículo, no ensino primário, podendo ser estendida até mesmo para 6 anos. No ensino de grau médio, a arte é tratada como atividade complementar de iniciação à educação artística. No superior, que é o artigo 66, é realizado como pesquisa e autonomia do professor é declarada no artigo 71, ou seja, o programa de cada disciplina, sob forma de plano de ensino, é organizado pelo respectivo professor e aprovado no congresso do estabelecimento de ensino, nesse caso do ensino superior só. As demais não. Então, isso lá na lei de 4.024. Já a LDB 5.692 diz que a educação artística ela foi considerada uma atividade obrigatória, exigindo polivalência do professor. Então, a primeira formação, ela exigia que o habilitado saía formado em artes cênicas, plásticas, música e teatro. E depois a LDB 9.394, onde a arte passou a ser um componente curricular realmente tratado como um componente mais específico, porém não obrigatório. Então, repetindo, na lei de 5.692, ela era considerada obrigatória. Só que o professor tinha que ter as 4 formações: música, teatro, artes plásticas ou visuais, né, que é a mesma coisa, entre aspas, e música, artes plásticas, visuais e teatro. Aí veio a 9.394, derrubou a obrigatoriedade, porém tornou a arte um conteúdo curricular específico, inclusive abrindo mais leque para as áreas que passaram a não ser polivalente, mas específicas. Então, aquele formador específico de teatro, o outro que estudou artes visuais, nós aqui, que é o caso da licenciatura em música, e aí abriu um pouco mais o leque nesse sentido e permitiu, né, que o formador pudesse ter um pouco mais de conteúdo mesmo, de bagagem, porque estudava-se as 4 áreas de uma forma muito superficial, né? Formar em uma já não é fácil. A gente sabe quanto conteúdo, quanta coisa a gente precisa saber. Agora, imagina você saindo habilitado nas 4 áreas. E o que, que deu errado? O que não é que deu errado, mas o que, que acabou acontecendo é que até hoje, né, ainda é um pouco assim, puxou muito para as artes visuais, porque a maioria acabava puxando para essa arte que de música poucos conheciam, né, a não ser alguém que realmente tocasse algum instrumento ou cantasse. É, então, eles puxavam sempre para as artes visuais. O teatro também exige um pouco de curso, um pouco mais de formação, e acabou ficando só artes visuais. Eles decidiram, então, divergir as disciplinas, e agora hoje, né, cada um forma na sua área. E após a solicitação de alteração por entidades, consta a Lei 13.415 de 2017 que o ensino de artes, especialmente em suas expressões regionais, constitui um componente curricular obrigatório da educação básica regional.
Então aí vem a importância que a gente falou, dos vários tipos de educação aqui no resumidamente, né, gente, muito superficial, mas nós falamos um pouquinho no nosso guia. Por quê? Regional. Então cada um vai puxar um pouquinho para a sua área regional. Então se eu estou fazendo uma pesquisa de campo, se eu estou desenvolvendo um projeto, por exemplo, numa comunidade quilombola, eu não posso querer desenvolver o mesmo repertório musical, que seja ele canto, seja ele instrumental, lá na educação no campo, ou lá na comunidade onde eu moro, né, dependendo da região, até no nosso Brasil, por exemplo, que ele é bem grande, é bem vasto a questão cultural, então a gente tem muito essa questão da diversidade, né, em determinada região o folclore é muito valorizado, na outra região já nem tanto, o samba é considerado o ritmo e o estilo principal, né, por questão cultural. Então, a gente tem que pensar muito nisso na hora de fazer o projeto, ou um tipo de planejamento educacional, por conta dessas questões, é que nós vimos tantas diversidades aí no nosso guia de estudos de uma forma breve, mas só para ter uma noção. Aí eu vou fazer um projeto no EJA, eu vou dar o mesmo repertório que eu vou dar para uma escola particular de educação musical? Não. E depois a gente teve também, em 2011, né, por meio de assessoria de comunicação à imprensa, quais são as iniciativas da sua secretaria, fica uma dica, né, em relação à nova determinação do Ministério da Educação sobre a Lei 11.769. Aí, no caso, a gente está falando aqui de Minas Gerais, que teve a questão dos conservatórios e tudo, né, que é uma região que possui apenas 12, embora Minas seja um estado grande, e outras diversidades que nós temos aí no nosso país. E essas leis são cumpridas? Nem sempre. E tudo depende muito também da questão cultural e política e da política de diversidade de cada região, de cada município. Então, por exemplo, se a gente estiver falando da escola municipal, quem manda é a prefeitura. A gente está falando da escola estadual, é o estado. Então, a cada questão, né, é elaborado um tipo de prova diferente, o órgão de provas ou de concursos públicos, eles são diferenciados em cada região do Brasil. Então, aqui a gente viu superficialmente alguns pontos importantes, principalmente a 9.394, que é muito citada, né, nas provas de arte em geral, não só de música, mas é muito falado sobre isso, né, quando a gente teve aquela libertação e cada um pôde estudar realmente mais aprofundado a área artística que escolheu, para sua graduação, para sua pós, né. Então, pode-se trazer a preocupação do Vygotsky, né, com o ensino técnico de música nas escolas de ensino básico. Ele fala que um tipo, dependendo do ensino técnico que for mencionado, que for produzido naquela região, e as experiências maciças que foram observadas anteriormente, diz que a música para a classe média abastada na Europa e na Rússia. Então, se no período mais antigo a gente tinha aquela música de elite e as pessoas não tinham muito contato com aulas de música ou aulas artísticas, hoje a nossa realidade é um pouco diferente. A questão cultural está chegando até a população. Às vezes a gente não sabe se aquela população está tendo interesse, mas que está chegando, está. É diferente dessa época que realmente, no caso ali, principalmente da Europa, né, a gente tinha essa questão elitizada. Hoje nem tanto, a gente deve pensar, na compra de instrumentos, tem instrumentos caros? Sim, tem instrumentos caríssimos, mas nem por isso as pessoas precisam deixar de estudar música. Hoje a gente tem projeto Guri e tantos outros de referência aí que atendem várias localizações de um mesmo estado para que isso possa chegar até as pessoas. Então, eu acredito que nos últimos anos isso tenha ocorrido de uma forma mais positiva. Claro que alguns estados mais, outros menos, mas nós estamos com muitos projetos aceitos, os projetos de incentivo à cultura e tantas outras questões que são colocadas aí na sociedade. Então, a utilização da música, ela tem que parar de ser um recurso apenas recreativo para ter um significado mesmo, e sem cair na armadilha de deixar escapar o próprio significado. O que seria esse significado? Seria o significado da importância do conteúdo da educação musical para as pessoas. O recurso recreativo seria apenas trabalhar música para apresentação. Eu vou trabalhar tal música que é bonitinha lá para a apresentação da Páscoa. Agora eu vou trabalhar tal música para o Dia das Mães. É claro que, né,
em se tratando de uma educação na escola, a gente está sujeito a essas questões que nos são cobradas. Mas será que eu estou fazendo dessa aula apenas um recurso recreativo, uma brincadeira e uma apresentação, ou eu estou trabalhando realmente os conteúdos musicais? É mais ou menos isso que o autor está mencionando. E perceber que é importante desvelar a necessidade de entender a arte no contexto educacional e, portanto, a música, como qualquer educação criadora, implica na emoção dialética, certo? Para Loureiro, é curioso vermos o Brasil considerado por muitos como um país rico em diversidade e de manifestação musical, como um país cujo ensino de música não se encontra ainda disseminado. Então, observe que as escolas, algumas continuam sendo instituições que vão transmitir conteúdo de caráter extenso. Aqui a gente está falando aquele conteúdo específico, teórico, de ritmo, Pozzoli, ou outros métodos, né, que são mais antigos na prática musical. E as pessoas estão muito preocupadas com tocar bem, ser um músico formador, né, um músico que atua bem no seu instrumento e às vezes esquece dessa questão cultural, né? Hoje a música, o importante não é só bater ritmo, é lógico que isso faz parte, né, do nosso contexto, mas não é só isso que é importante. Eu posso levar a música através de uma apreciação musical, de uma escuta ativa, de uma prática coral. Às vezes eu posso fazer um projeto onde as pessoas são analfabetas e elas não vão ler a partitura ou elas não vão ler a letra da música, mas elas vão decorar. E isso não vai deixar de fazer sentido numa apresentação musical, por exemplo. Então, essas experiências culturais presentes, trazidas pelos alunos em seus contextos, né, familiares, de cultura, de vida, né, a gente está falando de vida, não está falando só em outro sentido cultural, de assistir ou ir ao cinema ou ir ao teatro, a gente está falando de cultura de vida. Então, essa comunicação pedagógica, ela não pode bater de frente com essa prática cultural das pessoas, ela tem que agregar. E aos poucos mostrar outras questões, outras regiões, outros contextos que aquele aluno não conhece, que aquela pessoa nunca teve contato, mas isso não quer dizer que ela não vá gostar. Isso é um aprendizado formalizado. Aí a gente tem um capítulo que fala sobre Bakhtin, o cotidiano na sala de aula, que destaca que tudo que é ideológico é um signo, pois sem signos não existem ideologias, e os gêneros de ensino, eles são múltiplos e mutantes. Ele fala que alguns gêneros usados no ensino da forma como ele os conheceu, por exemplo, os diálogos de Sócrates, os milagres do teatro medieval, os diálogos no encontro do mundo além-túmulo, e que se tornaram frequentes no nível mais básico dos exercícios escolares, e que se mostram como pista para o investigar como determinados professores incorporam e usam gêneros distintos. O que a gente está falando aqui? Que cada um tem o seu conhecimento pessoal. Às vezes a gente tem vários profissionais atuando numa mesma instituição, né, que seja ela uma escola, uma ONG, uma escola particular, ou não, de música, e cada um tem uma formação diferente, né? Um fez a formação EAD aqui no Unis, o outro fez uma formação presencial lá na UFMG, o outro fez uma formação presencial numa outra universidade particular, e além das formações específicas de cada formador, a gente tem as experiências pessoais, que são os cursos que fazemos, aquele professor ou aquela, né, aquela pessoa, aquele educador, aquela pessoa que eu li o livro, que eu comprei o livro, que eu acredito na prática musical dele, aquilo é importante para mim. Então, se eu defendo aquela bandeira, é claro que eu vou falar daquele determinado aspecto com mais ênfase. Então, tudo isso faz parte do nosso contexto como educador e como músico, como musicista, como professor, como educador, em qualquer área que eu for atuar, eu sou o conjunto de tudo isso. E onde que a gente consegue melhorar? Através dos diálogos dos profissionais, numa reunião, uma troca de material, ou que legal sua apostila, não conhecia esse material aqui para violão, em grupo, prática em grupo, nunca trabalhei em grupo, como você trabalha, tudo que a gente busca, né, em termos de curiosidade e também de melhorias pessoais, não só para a nossa prática profissional, mas por questão pessoal que a gente quer melhorar naquele aspecto, a gente está transformando o nosso cotidiano. A gente está transformando o nosso eu e tudo que está ao redor. Então, é mais ou menos isso que ele está falando.
Essa autora ainda destaca que se tem outros gêneros que são incorporados no calor do momento e que proporcionam por um imbricar presente nas longas conversações que acontecem entre professores e alunos. Às vezes você tem um aluno que é de uma outra região do Brasil, você aprende muito com ele, fala, nossa, que legal, a questão cultural, a questão do sotaque e tantas outras questões de conhecimento que a gente consegue, né? Essa troca do dia a dia. E uma incorporação que se mostra semelhante são diferentes tipos de romance estudado por Bakhtin e que denotam que, mesmo planejada, a performance dos professores em seu cotidiano não segue um script único. Ou seja, tem uma habilidade para integrar formas genéricas que carregam sentido e conteúdo e reflete, claro, no registro de experiências pessoais, o folclore local ou conhecimento acadêmico. Né? Seja qual for o conhecimento, ele vai agregar, de alguma forma, o nosso estilo de trabalho, vamos dizer assim. Com relação às questões discursivas, atentem, claro, como sempre, para o enunciado, descrever de forma clara e detalhada se pedir alguma coisa, e ficar atento se a atividade pedir para basear em algum educador específico. Vamos supor que tem uma atividade e pergunta para você se está baseado mais ou menos no estilo de atividade da Zagonel ou do Schaefer, que foi citado no nosso guia. E aí é só prestar atenção, não é decorar, né? Mas tentar ver o estilo de cada um. No ciclo 2, né, eu acabei de falar sobre ele, as propostas de Schaefer, é bom dar uma olhadinha, né, qual é o estilo que ele trabalha, o estilo das atividades, né, muita gente fez algumas propostas dele aí no ciclo 2, que eu achei legal, ou pegou de ideia. Atentar para a questão da escuta, o Schaefer fala muito do ouvido pensante, o que é uma coisa, uma característica específica dele, né, sugestões das atividades do autor que estão no nosso guia ou que vocês tenham pesquisado, como classificação de sons, né? A Fonterrada sugere ao professor que direcione os aprendentes e classifique os mesmos sons trabalhados. Então, a gente tem que agrupar e classificar. Por exemplo, às vezes a pessoa faz uma volta num parque de diversões, no zoológico, na própria escola, e tem que anotar quais são os sons que ela ouviu em determinado local ou algum local que ela está de olhos fechados. E depois esses sons, eles são classificados de acordo com a altura, de acordo com a intensidade, com a duração. E para dar seguimento, o professor pode fomentar em sua sala a pesquisa também do ambiente sonoro, ou um passeio num local diferente. Aqui tem uns exemplos, né, que foram tirados aí do guia. Encontrar um lugar onde as pessoas estejam subindo ou descendo escadas, para notar, né, a questão dos passos, os sons, pedir que eles tragam de casa, às vezes, um objeto que produz um som bem interessante, para ver o que eles vão trazer, o que eles vão falar, qual que é a proposta, né, daquele material escolhido. No dia seguinte, cada um vai mostrar o seu objeto e fará soar e conta por que foi escolhido, por que despertou aquele determinado interesse. E com os passos anteriores, o professor pode estimular os comentários da classe por meio de discussões em grupo ou realizar registros. E a Zagonel? O professor e os alunos escolhem alguns sons dentre os apresentados em aula para que possa inventar representações gráficas. Então, a Zagonel fala muito da questão da paisagem sonora, do gráfico, né? Ela trabalha muito com a questão, ao invés de escrever nota, preocupar com partitura, preocupar com gráfico. Mas não é qualquer gráfico. Ela fala da importância, né, de aproximar, chegar a um consenso sobre a representação que mais vai aproximar daquele som em questão. Então, por exemplo, se a abelha, né, eu estou fazendo um som de uma abelha, estou falando que é um som grave, como que é o som da abelha? Eu não vou desenhar a abelha, mas o som que ela vai produzir. Então, ficar muito atento a isso, que a autora salienta que não deve desenhar fonte sonora, mas sim algo que represente o som mesmo. Por exemplo, o zumbido da abelha não deve ser traduzido pela figura, mas por algo que represente o som do zumbido dela. Aqui tem uma prática que foi colocada do livro dela para vocês no guia, que é uma montagem de partitura. Dá para perceber que tem relação com o som, mas não com o objeto, né? E aqui no caso, ela colocou os símbolos que foram inventados pelos aprendentes nos sons usados nas composições. E a gente poderia fazer de várias formas também.
E o ciclo 3, o que que pode vir a cair, né? Aí no ciclo 3 a gente fala da prática de canto coral na terceira idade. Quem assistiu já a aula passada ou está fazendo o ciclo 3, está em andamento, está vendo sobre isso, né? Então é exatamente a atividade que está no ar aí para vocês, falando das possibilidades de adequação para essa faixa etária, quais são os benefícios que a prática coral pode trazer para a vida dessas pessoas, coisas mais ou menos nesse sentido mais prático também. O que que vai melhorar de qualidade de vida ou de adaptação de exercícios que eu possa fazer. Mas caso você queira mais dicas, é só assistir a aula anterior, que é o passo a passo do ciclo 3, ok? Bom, no mais, bons estudos e boa sorte a todos, tá? Vocês têm aí no calendário de atividades e cronograma os prazos da avaliação. Eu desejo a todos boa sorte e o que vocês precisarem de dúvidas, aproveitem que eu estou gravando com antecedência para que a gente possa ajudá-los, ok? Eu vou pausar a primeira parte da aula. Só um minutinho, pessoal, que alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo, não precisa ficar gravado. E desde já agradeço a presença. Eu não terminei ainda não.